Segunda coisa com relação aos gastos. Eles também podem ser classificados como diretos e indiretos. Gastos diretos são aqueles que você identifica quanto que vai para cada serviço prestado. Gasto indireto, você não consegue dizer quanto vai para cada serviço. E aí, você precisa fazer um rateio por número de serviços prestados. Então, lá na hamburgueria, quando você olha o gasto com pão de hambúrguer, você sabe quantos pães vão em cada sanduíche? Sim, é possível determinar. É um pão para cada sanduíche. Então, o gasto com pão é um gasto direto. O dermatologista sabe quantas seringas ele vai gastar para cada paciente. É uma seringa só. Vamos supor que seja, né? Vai gastar uma seringa só. Então, ele gasta uma seringa por paciente, portanto, o gasto com seringa é um gasto direto. Para cada paciente que ele atende, ele precisa de uma seringa. Agora, lá na hamburgueria, o gasto com gás para fazer o hambúrguer, você não sabe quanto de gás que você gasta para cada hambúrguer. Mas você sabe, por exemplo, que cada botijão de gás que você compra dá para fazer 200 hambúrgueres. Ou seja, você teve um gasto com um botijão de gás e precisa dividir aquele gasto para 200 hambúrgueres. Então, se você gastou R$100 num botijão de gás, cada hambúrguer vai consumir 50 centavos de gás. É um rateio, você pegou o gasto com o gás, que é custo, e você rateou para os sanduíches. Então, nós temos aí um custo indireto, porque sem gás você não consegue produzir sanduíche, então é custo, não é despesa. E é indireto, porque você não consegue determinar exatamente quanto que você vai gastar por sanduíche. Tem sanduíche que você vai gastar um pouco mais de gás, porque o dia estava mais frio, até esquentar a chapa demorou um pouco mais, a carne estava mais congelada, então precisou de mais gás. O sanduíche seguinte já pega a chapa quente. Aquela carne já ficou mais tempo fora do freezer, então ela está mais descongelada, ela vai gastar menos gás. Então um pouquinho mais para um pouquinho menos para outro, mas em geral, aproximadamente você gasta um botijão de gás para fazer 200 sanduíches. Assim também é no consultório do dermatologista. Então, quantos chumaços de algodão ele gasta para cada paciente? Não dá para saber, tem paciente que vai gastar um pouco mais, tem paciente que vai gastar um pouco menos. Mas ele sabe que um pacote de algodão dá para atender 20 pacientes, por exemplo. Então, o algodão é um gasto indireto. E veja só, é mais fácil você atacar os gastos indiretos que os diretos. Porque se você precisa de um pão para fazer um hambúrguer, se você corta gasto em pão, você produz menos hambúrgueres. Se você corta o gasto com toxina botulínica, se você compra menos toxina botulínica, você consegue atender menos pacientes. Agora, os gastos indiretos são mais passíveis de serem administrados, mais fácil. Então, ao invés de você comprar um botijão de gás pequeno, que custa R$100, compra um grande, que tem lá um volume 5 vezes maior, mas ele não vai custar 5 vezes mais. Ele não vai custar R$500. Vai custar 150, R$160, 50%, 60% mais. Então dá para fazer muito mais hambúrgueres por um gasto menor. Então, se o médico compra um pacote de algodão que dá para atender 20 pacientes, se ele comprar um pacotão, um pacote com 30 vezes, 3 vezes mais o que tinha no anterior, ele não vai pagar 3 vezes mais caro. O preço não é
tudo isso. Então ele vai ter um ganho de escala ali e quando ele ratear pelo número de pacientes atendidos, o gasto por paciente vai cair. Então, identificando gastos como diretos e indiretos, ataque primeiro os gastos indiretos. E você vai ver que você vai ter custos diretos, custos indiretos, despesas diretas e despesas indiretas.